Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 2 dos conteúdos da 11ª classe, ou seja, dos conteúdos de física clássica. Estamos a estudar cinemática. Se você não é do ensino moçambicano e mesmo assim precisa de aprender sobre cinemática, pode continuar neste vídeo. Não necessariamente esta aula serve só para alunos que estão no ensino moçambicano. Então, a nossa aula anterior parou onde nós vimos sobre velocidade relativa, mas na aula de hoje nós vamos trazer alguns exercícios da aula anterior para complementar. Nós vimos o cálculo da velocidade relativa entre dois corpos que se movem na mesma direção, assim, paralelamente, quer seja em sentidos opostos ou no mesmo sentido. Mas nós não vimos quando os dois corpos movem-se numa direção perpendicular, assim, formando um ângulo de 90 graus. Então, antes de nós passarmos para o novo tema, vamos resolver um exercício onde precisamos calcular a velocidade relativa quando dois corpos movimentam-se numa direção perpendicular. E a fórmula é essa que está dada aqui. Raiz quadrada da velocidade do primeiro corpo ao quadrado, mais a velocidade do segundo corpo ao quadrado. Também vamos resolver mais um exercício sobre o movimento retilíneo uniforme, simplesmente porque na aula anterior só resolvemos um, que era um problema gráfico. Vamos trazer um problema analítico, recordando que no movimento retilíneo uniforme a velocidade é uma constante. Depois vamos passar para o MRUV, que é movimento retilíneo uniformemente variado. Neste movimento, começamos a ter uma nova grandeza. A velocidade aqui varia com o passar do tempo, o que não acontece no movimento retilíneo uniforme. Então, pelo fato da velocidade variar com o passar do tempo, passamos a ter uma nova grandeza chamada aceleração. Vamos ter as diferenças agora. No movimento retilíneo uniforme, a aceleração é igual a zero. E no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração tem um valor diferente de zero. Este movimento pode ser de duas naturezas. A velocidade pode aumentar com o passar do tempo. Quando nós estamos starting no nosso carro e começamos a andar, ele começa com uma velocidade um pouco mais baixa, depois ao andar do tempo vai aumentando, vai aumentando. Isso é um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Significa que nós, no final das contas, vamos ter um valor de aceleração positivo. Enquanto que quando a velocidade do corpo diminui com o passar do tempo, este movimento variado é retardado. E a aceleração vai ser um valor negativo. Quando um carro está para travar, ele começa a reduzir, reduzir, reduzir até parar. É um movimento retardado. Os sinais da aceleração, eles não necessariamente querem dizer que a aceleração por módulo vai ser negativo, não. Eles querem indicar mesmo essa coisa deles, o movimento ser retardado ou de ser acelerado. Neste movimento, nós também temos equações do movimento, da velocidade, gráficos que vou apresentar no slide a seguir. Então, posto isso, não nos resta mais nada a não ser ver as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Temos a equação do movimento. Sempre que disserem equação do movimento, querem dizer equação do espaço em função do tempo, que é literalmente uma função quadrática, se vocês perceberem. Espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Esse mais ou menos é para explicar que quando o movimento é acelerado, utiliza-se mais. E quando o movimento é retardado, utiliza-se menos. Nunca os dois em simultâneo. Depois nós temos a fórmula para achar o valor da aceleração, que é variação da velocidade sobre variação do tempo. Temos a equação da velocidade em função do tempo. Já que a velocidade varia em função do tempo, nós precisamos então de uma equação que explica como ela varia, que é de uma forma linear. E estamos aqui, está embaixo da equação do espaço, que é a velocidade em função do tempo igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Devia ter menos também, é mais ou menos. E depois temos uma equação chamada equação de Torricelli. Essa equação usa-se mais quando nós precisamos achar o espaço ou a velocidade sem termos a informação do tempo. Então, agora nós vamos resolver os exercícios e dar por encerrada a nossa aula. Não se esqueçam de pôr like, não se esqueçam de compartilhar, de comentar e de repetir várias vezes até vocês entenderem. Bem, temos aqui o primeiro exercício sobre movimento retilíneo uniforme, como eu prometi. O exercício diz o seguinte: um carro é movimento retilíneo uniforme parte de Chiquelene, Praça dos Combatentes, para Júlio Nyerere, pela Júlio Nyerere.
com velocidade de 60 km por hora. E no mesmo instante parte o outro na mesma direção, mas sentido contrário, de Maringue, tá? Naquela praça. Não sei qual é o nome da praça, esqueci. Com velocidade constante de 40 km por hora. Sabendo que a distância entre Maringue e Esquelene é de 100 km, calcula o tempo que os carros gastam para se cruzar a distância entre Esquelene e o ponto em que os carros se cruzam. Então, nós temos que representar este problema aqui, esboçar, de forma a entendermos o que está acontecendo. Temos um carro que está aqui em Esquelene e ele parte de Esquelene com uma distância de 60 km por hora. Em direção a Maringue, pela Júlia Nherere, quem conhece esse lugar vai entender. Ao mesmo tempo, parte um carro de Maringue, na mesma direção, mas com sentido oposto, com uma velocidade de 40 km por hora. A distância que separa Maringue de Esquelene é de 100 km, ok? Temos 100 km a separarem Maringue de Esquelene. Querem saber, eles vão se cruzar num certo lugar. Aqui, vamos pôr no ponto P. Por que ele está mais próximo de Maringue que de Esquelene? Porque este aqui é mais lento, está a 40 km por hora, move-se mais devagar que este. Então vão cruzar-se depois da metade em algum lugar no ponto P. Quanto tempo vão levar? Nós precisamos de montar as equações de movimento para os dois corpos. Nós já aprendemos na aula passada que espaço em função do tempo no movimento retilíneo uniforme é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo quando o movimento é progressivo, não é isso? Então, o corpo que está a sair, o carro que está a sair de Esquelene para lá, começa da posição 0. Nós vamos considerar que o nosso ponto 0 é aqui e o nosso ponto 100 é aqui. Tanto faz, nós podíamos escolher considerar Maringue como ponto 0, Esquelene como ponto 100, não tem problema. Então, se este aqui é movimento progressivo, é este corpo que está a sair de Esquelene. É o primeiro carro. Então, para o carro que está a sair de Maringue, nós vamos ter que o espaço em função do tempo vai ser igual a espaço inicial menos velocidade vezes o tempo. Por que é menos? Porque nós vamos considerar este como sendo um movimento retrógrado, que vai sair do maior espaço em direção ao menor espaço. Tipo, da posição que nós consideramos a maior para a posição que nós consideramos a menor. Se nós quisermos achar o tempo de cruzamento, estes dois vão cruzar-se num lugar em que as duas posições são iguais em relação à origem, em relação ao ponto de partida. A posição P é a mesma. Então, significa que o espaço do corpo que sai de Esquelene vai ser igual ao espaço do corpo que sai de Maringue, quando eles cruzam-se. É isso que vai acontecer. As suas posições em relação ao ponto de origem que nós decidimos que são iguais. Então, é só pegarmos esta equação aqui do espaço do carro que sai de Esquelene, igualarmos a equação do espaço do carro que sai de Maringue. E agora vamos começar a substituir pelos valores. O espaço inicial aqui desse carro de Esquelene, ele começa daqui do 0. Velocidade é essa velocidade de 60 vezes o tempo. Do outro lado, o espaço inicial é 100, porque este corpo começa da posição 100 e não da posição 0. Então vai ser 100 menos a velocidade deste corpo é 40 e vezes o tempo. Então agora nós vamos resolver esta equação linear. Queremos isolar o tempo, passamos tudo que tem tempo para este lado, o 0 é elemento neutro na adição, então ele vai desaparecer. Vamos ficar com 60 vezes o tempo mais 40, né? O 40 passou para este lado, mais 40 vezes o tempo vai ser igual a 100. Aqui todo mundo já consegue ver que o valor do tempo vai dar, quem não está a ver precisa estudar muito. 60 mais 40 dá 100, não dá 100? Então aqui nós vamos ter 100 tempo, né? Mantivemos o tempo em evidência, vai ser igual a 100. Então vamos isolar o tempo, é só passar o 100 para este membro para dividir. Vamos continuar daqui, o tempo vai ser igual a 100 sobre 100. Passamos este 100 que estava a multiplicar, veio para cá, veio dividir. Então o tempo vai ser igual a 100 sobre 100. Então o tempo vai ser igual a 1. Neste caso, estamos em horas, porque é quilômetro por hora. Então, na linha B, pedem para... Isso aqui é a linha A. Na linha B, pedem para achar a distância entre Esquelene e o ponto que dois cruzam. Se querem essa distância daqui até aqui. Vamos pegar qualquer uma dessas duas equações. Já que Esquelene é onde nós chamamos de origem, qualquer uma das equações vai servir para nos levar à distância em que eles cruzam-se. Agora, se quisessem a sair de Maringue para este ponto, nós teríamos que ou refazer a equação disto aqui, considerando aqui como 0 e colocando mais, ou então, depois de achar a distância deste ponto até Esquelene, pegar o 100, que é a distância total, subtrair. Mas como querem que da origem para aqui, já que as duas equações consideram origem como Esquelene, qualquer uma delas. Então vamos pegar a equação do corpo que sai de Esquelene, que é 0 mais 60 vezes o tempo que nós já calculamos que é 1. Então isso aqui vai ser o quê? O espaço que eles cruzam-se, a posição que é esse ponto P, vai ser igual a 60 km. Cruzam-se na posição de 60 km. E já está. Fazer mais um exercício sobre velocidade relativa. Ainda estamos nos conteúdos da aula anterior. Diz o seguinte, este exercício. Num dia sem vento, a chuva cai verticalmente em relação ao solo com uma velocidade de 8 metros por segundo. Por que fazem a questão de frisar que é sem vento? Porque se o vento estivesse a ser levado em conta, a chuva não ia cair assim verticalmente. Neste nível, assumimos certas condições para facilitar a nossa compreensão sobre um determinado tipo de assunto. Então, nós vamos assumir uma realidade em que a chuva não é influenciada pelo vento e ela cai verticalmente para o solo. Ao mesmo tempo que a chuva cai
verticalmente para o solo, um senhor, nos seus exercícios matinais, pedala uma bicicleta horizontalmente com uma velocidade constante de 30 metros por segundo. Significa que ele está em movimento retilíneo uniforme a treinar. Então, esses dois corpos, a chuva e o senhor, estão em direções perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. Pedem para determinar o módulo da velocidade da chuva em relação ao senhor, que foi a fórmula que eu coloquei aqui na nossa aula de hoje, que é a velocidade relativa de um corpo em relação ao outro, quando esses dois estão na vertical, ou quando são perpendiculares, é a velocidade de um, que eu chamei de A, aqui vamos chamar de chuva, não é? Ao quadrado, mais, é raiz quadrada nesse caso, a velocidade do senhor ao quadrado. Simples quanto isso. Então, essa aqui vai ser a velocidade relativa da chuva em relação ao senhor, ou do senhor em relação à chuva, vai ser de 8 metros por segundo ao quadrado, mais 30 metros por segundo ao quadrado. Isto aqui vai dar o quê? Velocidade relativa vai ser igual a raiz quadrada de 64 mais 900. A velocidade relativa vai ser igual a raiz quadrada de 964. Então, a velocidade relativa vai ser igual. Vamos fazer esse cálculo aqui, eu também não sei. Raiz quadrada, 31,04. 0,5 nesse caso, 31,05 metros por segundo. Quem quiser estudar, arredondar para 31, não faz mal algum. Ver exercício de movimento retilíneo uniformemente variado, que é o nosso tema desta aula. Este exercício diz o seguinte: o móvel descreve em movimento uniforme variado uma trajetória retilínea e os seus espaços variam no tempo de acordo com a função horária, essa função que está aqui. Determinar a função horária ou a função da velocidade escalar, é a linha A. Vocês aprenderam comigo que no movimento variado, o espaço em função do tempo é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2, né? Então, aqui, nesta equação aqui, o que ocupa o lugar do espaço inicial é o 9. Então, no nosso problema, o espaço inicial é 9. O que ocupa o lugar da velocidade inicial é o que está com o tempo, está aqui. A velocidade inicial é 9. Esqueci de colocar unidades. Disseram que o tempo está em segundos e o espaço está em metros. Então, aqui são 9 metros. A velocidade inicial é de 3 metros por segundo. E a aceleração? Não temos o valor direto aqui. Porque se vocês repararem, aqui não temos o sobre 2, que era necessário. Então não podemos simplesmente chegar a ler aqui e dizer que a aceleração é 2. Não. Para nós sabermos a aceleração, nós sabemos que o valor que está acompanhado de tempo ao quadrado é a aceleração sobre 2. Então, a aceleração sobre 2 é este valor que está acompanhado do tempo ao quadrado, que é 2. Então, para nós sabermos a aceleração, passamos o 2, está a dividir para cá, vai multiplicar. Então, a aceleração vai ser igual a 2 vezes 2. Mesmo eu, quando era estudante, na primeira vez que resolvi, falhei. Levei logo o valor que estava aqui, eu disse que era a aceleração, mas não é isso. Então, isso aqui dá 4. Então, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade da aceleração no sistema internacional. Nesta classe aqui, eu estou a esquecer sempre de colocar as unidades quando dou aula. Peço perdão, eu devia ter colocado isso lá no início. Então, para nós resolvermos a linha A, que era a equação da velocidade. A equação da velocidade, eu dei que é dada por esta fórmula, que velocidade em função do tempo é igual a velocidade inicial mais ou menos aceleração vezes o tempo. Então, neste caso aqui, como temos menos aqui, significa que é movimento retardado. Aqui também nós vamos precisar ter menos. Não vamos usar os dois em simultâneo. Eu disse que não se usa os dois sinais em simultâneo. Então, velocidade em função do tempo vai ser igual. Velocidade inicial é 3, que tiramos daqui. Então, fica 3. A aceleração é 4, que nós já calculamos, 4t. Já resolvemos a linha A. A linha B, que é o instante em que o móvel passa pela origem do espaço. Origem do espaço é quando o espaço é 0. Querem saber? Quando o espaço é 0, que é a origem do espaço, qual vai ser o instante? Instante, para quem não sabe, é tempo. Então, a gente pega nesta equação aqui, coloca 0 aqui, significa o quê? Pegar a equação do espaço e igualar a 0. Então, fica o quê? 9 mais 3 vezes o tempo, menos 2 vezes tempo ao quadrado, a ser igual a 0. Isto é uma equação quadrática que vocês têm que achar T1 e T2. Neste nível, muitos de vocês sabem achar o T1 e T2 através do delta. Vocês organizam melhor aqui. Isso aqui, esse T é como se fosse o vosso X. Todo mundo aqui na 10ª classe aprendeu equações quadráticas. Então, organizamos assim e usamos a fórmula resolvente. Só que neste nível, vocês têm que aprender um novo método de achar zeros da função. Sem precisar fazer fórmula resolvente, que é delta, que demora. Eu vou tentar explicar aqui e ver se vocês conseguem aprender, acompanhar.
Ah, não, neste problema nem vai ser possível, porque esse método só funciona quando o valor de A é 1. Então vamos mesmo ter que achar delta. Então o valor de A aqui, não A da aceleração, A da função quadrática, da equação quadrática, é menos 2. O valor de B é 3 e o valor de C é 9. Sendo assim, delta, né, vamos achar delta, é igual a B ao quadrado menos 4AC. Quem não sabe essa fórmula aqui, é melhor voltar para a 10ª classe. Menos 4AC. Então delta vai ser igual, B esse aqui é 3, né? Vai ser 3 ao quadrado, menos 4. O valor de A é menos 2, tá ali, já tiramos. E o valor de C é 9. Sendo assim, havemos de ter um delta positivo. Por quê? 3 ao quadrado dá 9. Vamos a multiplicar um número negativo com um número negativo, vamos ter mais. Então vamos ter 4 vezes 2, dá 8. 8 vezes 9 dá 72. Quem não sabe tabuada deve voltar para a 6ª classe. Então delta vai ser igual a 81. Então agora nós queremos achar o T1 e T2. Nesse caso não é X, é T. Agora sim, a fórmula resolvente é esta aqui. T1 e T2 é igual a quê? Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 4 vezes A. T1 e T2 vai ser igual a... O valor de B já é negativo. Não, é positivo. Então vai ficar menos 3, perdoe-me. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, que é 81. Sobre 4 vezes A, que é 4 vezes menos 2. Então, T1 e T2 vai ser igual a menos 3 mais ou menos 9 sobre menos 8. Raiz de 81 é 9. Então, aqui já temos dois valores. T1, que é onde vamos dizer o que vai ser menos 3, menos 9 sobre menos 8. Menos 3 menos 9 dá menos 12. A dividir por menos 8. Já que os dois estão negativos, vamos ter um número positivo. Simplificando isto por 4 dá 3, aqui embaixo por 4 dá 2, né? 3 sobre 2 dá 1,5. Então temos 1,5 segundos. T2 vai ser igual a menos 3, em vez de ficarmos com menos 9, agora ficamos com mais 9. Perdão, pois está tudo apertado, eu acho que vocês conseguem ver aqui, né? Mais 9 sobre menos 8. Isto vai dar 6 positivo sobre menos 8. Dividindo isso por 2 vai dar 3 sobre menos 4. Independente do valor que ele dar, 0, qualquer coisa, ele vai ser negativo. Um tempo negativo não é considerado nos resultados. Então, mesmo que essa divisão dê qualquer que seja o número, porque um deles é negativo, fica fora de questão. Então, o instante que o corpo passa pela origem do espaço é esta aqui. A resposta só vai ser essa aqui. E igual a 1,5. Então, vocês depois têm que dar resposta aqui. Porque vocês vão encontrar dois valores de tempo. Tem que escolher um. Então, o instante vai ser T igual a 1,5 segundos. Agora, nós precisamos representar os gráficos do espaço em função do tempo e da velocidade em função do tempo. E vamos fazer no slide que segue. Nós precisamos fazer a linha C, que é construir o gráfico do espaço em função do tempo e velocidade em função do tempo. Nós já vimos naqueles gráficos ali que o espaço em função do tempo, ele pode ser... Ele é uma parábola, na verdade. Só que, como não existe tempo negativo, vocês não vão encontrar este lado da parábola, que seria uma coisa que vinha assim, depois... Vocês só encontram essa parte aqui, naqueles gráficos, ou assim, ou assim. Isto porque este lado da parábola não vai existir, porque fisicamente não existe um tempo negativo. Então, como vocês já sabem nas parábolas, se vocês tivessem um gráfico mesmo assim, uma parábola desta natureza aqui, ou uma parábola desta natureza aqui, né? Essa é quando o valor de A é negativo. E a primeira que eu coloquei é quando o valor de A é positivo. A parábola fica voltada para baixo. Então, neste exercício aqui, a parábola o valor de A é negativo, é o menos 2. Temos que esperar um gráfico assim. Como é que se representa uma função quadrática? Nós precisamos da ordenada na origem, que é o valor onde cortamos o eixo Y. Não é isso que é o eixo do espaço. Vai ser 9. Precisamos do zero da função, que é onde o valor corta na origem. Nós já achamos aquele valor que diz qual é o valor do tempo quando passa pela origem dos espaços. É aqui. Então, vai ser uma parábola desta natureza aqui. Os outros valores não são relevantes. Precisamos disto aqui. Agora, para acharmos o gráfico... Então, esse é o valor de C, que é 9. Sempre é valor do espaço inicial. E esse é o tempo quando corta a origem dos espaços. Agora, queremos o gráfico da velocidade em função do tempo. Aqui mesmo, nesse slide aqui, quando nós aprendemos... Vocês sabem, né? Tem que representar que o tempo está em segundos e o espaço está em metros. Então, agora nós temos aqui a velocidade. Está em metros por segundo. E o tempo está em segundos. Nos gráficos que eu expliquei, que eu apresentei aqui nos apontamentos, ou é uma linha reta acrescente ou é uma linha reta decrescente. Dependendo do tipo de movimento. Este movimento é retardado, então vai ser uma linha reta decrescente. Nós já fizemos a equação da velocidade em função do tempo, como pediu a linha B. Para quem não se recorda, eu vou escrever aqui. Que deu 3 menos... vamos escrever bem esse 3. Que deu 3 menos a aceleração, que é 4 vezes o tempo. Então a gente vai resolvendo, substituindo. Aqui é a ordenada na origem, que é o valor de B, que é quando o tempo é zero, onde começa a velocidade.
inicial. Então, a velocidade está a diminuir com o tempo, porque é um movimento retardado, como a nossa aceleração nos mostra. Então, agora nós vamos substituindo. Vamos colocar 1 aqui, porque aqui é quando o tempo é 0. Vamos criar uma escala de tempo. Vamos dizer 1. Quando o tempo for 1, substituímos aqui por 1. Vou dar só esse exemplo, que fica 3 menos 4 vezes 1. 4 vezes 1 não é 4. 3 menos 4 dá menos 1. Aqui já é muito longe. Significa que esse tempo está a variar assim muito rapidinho. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar só descobrir qual é o tempo quando a velocidade for 0. Porque só 2 pontos, na verdade, é que importam. É só colocarmos 0 aqui no valor da velocidade. Vamos dizer 3 menos 4 vezes o tempo é igual a 0. E vamos descobrir o valor do tempo quando a velocidade é 0. Então, menos 4t, passamos o 3 para outro membro, fica menos 3. O tempo varia assim muito devagar. Quando chega no 1, já estamos lá embaixo. Por isso que não estava a dar certo. Não necessariamente dar certo. Íamos complicar muito usar tempo 1. Então, ficamos com menos 3 sobre menos 4. Que vai dar um número positivo já. 3 sobre 4. 3 sobre 4. Quem tem máquina vai fazer rápido. Estou a fazer aqui com cálculo mental. Vai dar 0,7 vezes cada 23, 32. 0,75 por aqui assim. Vamos lá supor que isso aqui é nosso 1, né? Então, nosso 0,75 vai ser por aqui assim. 0,75. É aqui onde nós vamos cortar. Então, o nosso gráfico vai fazer isto. E vai continuar. É uma linha decrescente. Suponho que esta linha é completamente reta e que eu sei desenhar muito bem. Assim termina a nossa aula de hoje. Na próxima aula vamos continuar. Vamos resolver mais um exercício com a equação de Torricelli. E depois vamos passar para a queda livre dos corpos.